Boa tarde, pessoal. A gente vai estar começando agora mais uma aula do nosso curso, né? E da disciplina Princípios de Sustentabilidade e Gestão. A gente viu nas primeiras semanas os aspectos básicos e principais de sustentabilidade, que foi o conceito, os pilares da sustentabilidade, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, as boas práticas sustentáveis, assim também como os impactos ambientais, que a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre isso, tá? Só que agora a gente vai ver então a segunda parte da nossa disciplina, que começa agora, que é a parte de gestão, né, ligado à área de administração. Então eu pus aqui um slide que ele vai estar trazendo para a gente esse primeiro aspecto, né? Questões conceituais de administração, tá? Mas ele não vai trazer as abordagens, tá? As abordagens eu vou falar para vocês, citar as principais abordagens, né? Eu posso complementar depois com os slides específicos dessas abordagens de forma resumida, tá? Mas também eu tenho alguns vídeos gravados que vão ajudar vocês a conhecer melhor, né, em mais detalhes sobre essas abordagens que são importantes, né? Quando eu falo dessas abordagens, eu estou falando de como se fossem escolas de administração, né? Então, naquela determinada abordagem, o foco da administração foi esse, os resultados foram esses, as pesquisas foram essas. Nós temos ao todo aqui 7 abordagens para serem conhecidas, tá? Mas a aula ela vai se pautar a respeito do conceito da administração e o que faz o profissional de administração, que é bem simples, né? Então vou passar aqui, a gente vai dar início aqui ao primeiro slide, né? Pronto. A administração é a condução racional das atividades de uma organização. Aqui está bem resumido o que é a administração. Assim como também a gente poderia resumir outros conceitos e outras disciplinas, né? Economia, por exemplo, o conceito de economia é a ciência que estuda o uso de recursos escassos que tem usos alternativos. Então, esse é o conceito de economia, que se desdobra em diversos aspectos. Na administração também a gente tem um conceito que a gente pode simplificar falando dessa forma, que é a condução racional das atividades de uma organização. Ou seja, o que isso significa? Significa que o administrador ele precisa tomar boas decisões, né, para poder trazer os melhores resultados possíveis, tá? Então ele fala de organização. A organização pode abranger inúmeras coisas, né? Então, antes havia o curso de administração de empresas, mas a administração é mais que empresas, ela é mais ampla, né? Por isso que hoje é só administração. Porque quando ele fala organizações, podem ser organizações privadas com fins lucrativos, organizações não governamentais sem fins lucrativos, pode ser igreja, pode ser forças armadas, pode ser administração pública. Então a gente tem diversos tipos de organizações, né? E todas elas aí fazem parte, podem ser bem geridas, tá bom? E o que ele diz com relação à condução racional? Essa condução racional, na verdade, é você tomar as decisões que mais fazem sentido, né? As melhores decisões que vão em busca dos resultados almejados, né? Então, a organização ela vai definir os objetivos, né? O gestor, o administrador, e depois ele vai fazer um caminho, um passo a passo, né? Ele vai planejar para poder atingir esses resultados. É claro que de forma simplificada fica dessa forma, mas envolve muitas tarefas, né? Como análise de ambiente, né? Levantamento de recursos, entre outros aspectos, tá? Então, como nós vivemos em uma sociedade altamente organizada, né, e complexa, onde você tem milhares de tipos de organizações diferentes, oferecendo milhares de tipos de produtos e serviços, né,
e nós somos altamente dependentes dessa sociedade, mesmo porque individualmente a gente não consegue fazer muitas coisas, né? Então a gente depende de toda essa organização aí dessa sociedade moderna, que é uma sociedade organizacional, ou seja, composta por inúmeros tipos de organizações, tá? Bom, e aí quais são, por exemplo, as tarefas, né, do administrador, que a gente já tem aqui nesse primeiro slide mesmo. Bom, ele define estratégias, ou seja, ele vai precisar determinar quais caminhos precisam ser tomados, mas ele também, antes disso, ele vai determinar os seus objetivos. E antes dos objetivos, ele vai precisar fazer uma análise do ambiente, essa análise ambiental, ou seja, o administrador ele tem a importante função de analisar o ambiente na qual as organizações estão inseridas, não só internamente, né? Claro que ele vai ter que conhecer profundamente a organização na qual ele trabalha, mas ele também vai ter que fazer uma análise externa à organização. E essa análise externa, inclusive, é o ponto principal da última abordagem da administração, que é a abordagem contingencial. Tá? Bom, essa análise ambiental, ele vai precisar então verificar aspectos do cenário econômico, questões políticas, legislativas, né? Envolve todos inúmeros fatores, né? Questões culturais, entre outros. E aí, depois que ele faz uma análise de todo o ambiente na qual a organização se encontra, ele vai então poder determinar os objetivos com base nessa análise do ambiente e também no conhecimento e nas capacidades da empresa e organização na qual ele atua, certo? Isso é importante. Para então, posteriormente, ele está traçando aí as estratégias, os caminhos para atingir esses objetivos com sucesso. Ali está colocado também como ele diagnostica situações. O que é isso? Diagnosticar é justamente você compreender a situação, né? Você tem a compreensão do problema e você vai propor então as soluções. Então, diagnóstico, né? Então, faz parte da análise ambiental. Ele procurar perceber quais são os problemas, né, que ele está lidando. Porque aparentemente, às vezes, um problema pode estar relacionado a uma outra causa, né? Então, por exemplo, você tem atrasos na entrega. O que possivelmente pode ser o fator dessas causas de atraso? Será que é uma manutenção, uma má manutenção das rodovias? Será que é um meio de transporte que não é adequado? Ou está com problemas mecânicos? Será que é o motorista que não está motivado? Será que foi mal dimensionado o prazo de entrega? Será que houve atrasos na produção do produto? Então a gente tem que investigar as situações problemáticas para descobrir onde está efetivamente o problema ou vários problemas. Tá? Esse diagnóstico, então, ele pode envolver fatores externos, internos ou ambos. Tá? Ele vai dimensionar os recursos, ou seja, ele vai calcular o que ele precisa, né? O quanto de cada coisa, quanto tempo, quanto de material, quanto de recurso financeiro, tá? Então ele faz o cálculo para saber dimensionar os recursos necessários, certo? Ele vai planejar as aplicações dos recursos da empresa, né? O dinheiro da empresa eu vou usar aonde, né? Onde que eu vou utilizar? Eu vou investir, eu vou expandir, eu vou para outra cidade, eu vou comprar uma parte da concorrência, eu vou me desfazer de algumas lojas, entendeu? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer um estoque maior, porque eu prevejo uma alta de preços, ou eu vou trabalhar com estoques mais baixos, né? Então, as aplicações dos recursos são decisões também importantes que compete aí ao gestor, tá? Ele evidentemente vai resolver os problemas que estão relacionados à organização, ele tem que tomar a frente, e para isso é importante aspectos como iniciativa, liderança, né?
Essa resolução de problemas, nós podemos ter diversos problemas, as organizações sempre têm vários desafios e problemas para lidar diariamente, então ele vai estar aí à frente da resolução desses problemas, né? Isso é importante. Um outro aspecto relacionado ao trabalho do administrador é como gerador de inovação. E isso é bem importante, tá? Por quê? Porque ele é o fator humano que vai procurar dinamizar o ambiente de trabalho, tá? Dinamizar a procura de soluções, ele vai estar sempre insatisfeito com os resultados da empresa, no sentido de que sempre vai estar buscando uma melhoria contínua, né? Então, assim, sempre melhorando os processos, melhorando a qualidade, melhorando a eficiência do trabalho, né? Melhorando os contatos, buscando novos fornecedores, melhorando o número de clientes. Então, assim, o gestor ele vai estar aí sempre procurando inovar, né? Inovar significa fazer essas mudanças necessárias, né? Formas de pagamento, treinamento dos funcionários, qualidade de atendimento, pós-venda, entre tantas outras coisas, né? Então aqui, no final do slide, ele fala de geração de inovação e competitividade, né? Justamente porque ele vai procurar tornar a sua empresa atraente para os consumidores, né? Gerando maior competitividade, ou seja, brigando mais com os concorrentes, no sentido de se tornar uma empresa que busca ter o interesse dos consumidores, se destacando no mercado, tá bom? Então, isso aí são alguns pontos importantes que a gente tem que saber já de começo a respeito do que é a administração, assim também como as atividades que são realizadas aí pelos gestores. Isso é muito importante. E é importante lembrar também que um administrador ele não é avaliado de forma formalizado, ou seja, onde ele é formado, quantos cursos ele tem, né? O que importa para um gestor é os resultados que ele consegue. Então, a avaliação em cima do gestor é pelos resultados que ele traz e não pelos títulos que ele carrega em seu currículo, tá? Isso é importante, porque no final das contas é o resultado que importa dentro das organizações. Então, isso é algo que precisa ser mencionado e lembrado também, tá? E, por último, é evidente que quando você fala do administrador, você fala também de um conjunto de habilidades, né, que podem estar atreladas e são importantes aí na administração. Então vamos ver aqui o próximo slide. O próximo slide ele já vai falar de influências. Antes de eu falar dessas influências, deixa eu só destacar a questão das habilidades que são importantes para um profissional da administração, né? Então nós temos um conjunto de habilidades técnicas, humanas e conceituais. As habilidades técnicas são as habilidades referentes a você fazer o trabalho, trabalhar com as coisas, né? Então são trabalhos que você tem com por exemplo, conhecimento em informática, né? Questões, eu sei operar determinado tipo de máquina. Então essas habilidades técnicas, elas têm esse sentido aí de você dominar tecnicamente o trabalho que você está realizando. O segundo conjunto de habilidades são as habilidades conceituais, na qual você domina a teoria, né? Você domina os conceitos, né? A toda a parte conceitual da sua profissão ou do trabalho que você está envolvido. Para um administrador, evidentemente, que é importante ele conhecer sobre a teoria geral da administração, que é o que a gente está dando uma olhada agora, né? Quando a gente fala de administração, administrador, abordagens da administração, a gente está falando de uma área específica que é a teoria geral da administração, tá? Essas habilidades conceituais são importantes, né? Porque vai auxiliar o profissional a dominar a sua profissão. Então ele vai conhecer melhor aspectos relacionados à motivação, liderança, né? As diferentes abordagens, as relações humanas, os contatos, né? A eficiência da produção técnica,
especialização, entre vários outros assuntos que a gente trabalha aí na parte conceitual. E o terceiro e último conjunto de habilidades humanas, que é importante ressaltar aqui para vocês, né, são as habilidades humanas, nesse terceiro conjunto de habilidades. As habilidades humanas é a forma como você se relaciona com outras pessoas, né? Isso é importante para o gestor porque ele está sempre em contato com outras pessoas, ele faz o trabalho dele através da relação interpessoal, então ele precisa ter uma boa habilidade humana, ou seja, habilidade de se relacionar, habilidade de resolver problemas com as pessoas, habilidade de comunicação, habilidade de liderança, habilidade motivacional, né? Ou seja, não dá para ele ficar isolado. A profissão, né, quando você é da área de gestão, ela exige de você esse desenvolvimento dessa habilidade interpessoal, né, de relacionamento entre as pessoas. Você vai precisar lidar com um problema, você vai precisar fazer uma palestra, você vai precisar chamar a atenção de alguma coisa, então você vai precisar dessa habilidade. Então, os 3 conjuntos de habilidades que são importantes para o gestor, embora não estejam nos slides, mas eu achei importante citar, são as habilidades técnicas, as habilidades conceituais e as habilidades humanas, tá bom? E aí nós vamos, e é claro, à medida que você cresce profissionalmente, você vai diminuindo o seu trabalho técnico e ficando cada vez mais importante o seu trabalho nas habilidades humanas e conceituais. E aí, o último patamar, você quase não faz, ou você não faz mais nenhum trabalho técnico, você vai precisar ter boas habilidades humanas e aí você acaba se concentrando mais nas questões conceituais, tá? Agora, é claro que a área de conhecimento da administração, ela vem aí como resultado, né, de séculos, né, de conhecimento, mas que ela é uma ciência relativamente bastante recente, tá? Nós devemos ter um pouco mais de um século aí de ciência da administração. Mas a administração sempre existiu, né? Sempre existiu no sentido assim, organização, né? Você vai transportar alguma coisa, você vai vender, o comércio sempre existiu, então sempre existiu os cuidados com a gestão, né? Historicamente a gente pode ver isso, mas como ciência é algo mais recente, é mais moderno, tá bom? E é claro que ao longo desse tempo em que foi se estabelecendo a ciência da administração, a gente teve a influência de diferentes áreas de conhecimento. E o que é importante dizer sobre a questão da administração? Que a administração é uma área de conhecimento muito ampla. Ela não é aprofundada em nenhum aspecto específico, né? Ela tem a visão como se fosse da floresta, não da árvore. Então, o gestor ele precisa ter um conhecimento amplo de diferentes áreas. Quando você, por exemplo, vai fazer uma faculdade de administração, você tem diversas disciplinas, como filosofia, sociologia, cálculo, ética, recursos humanos, direito, economia, né? Você tem informática. Então você tem um conjunto de disciplinas abrangentes na qual o administrador acaba aprendendo um pouco de cada. E depois, evidentemente, que profissionalmente ele vai se aperfeiçoar, né, e vai se especializar dependendo da área de atuação que ele escolher ou que ele estiver trabalhando, tá bom? E essas influências que a administração recebeu ao longo do tempo são diversas, como, por exemplo, influência dos filósofos e suas diferentes formas de pensamento. Então, a filosofia ela deu essa contribuição para a administração no sentido de que diversos pensamentos ou pensadores, né, acabaram auxiliando aí, contribuindo no desenvolvimento da administração, né? Então você tem desde filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, né, e entre outros, Francis Bacon, René Descartes, você tem aqui um conjunto de filósofos que de alguma forma as suas ideias foram contribuindo para a administração. Por quê? Porque são conhecimentos importantes, né, que acaba fazendo conhecer melhor sobre a natureza humana, né, sobre a racionalidade, entre outros
aspectos, tá bom? O segundo ponto ali de influência é a influência da Igreja Católica, né, em relação ao estabelecimento de hierarquia. Nesse quesito, a Igreja ela foi importante porque é uma instituição milenar, né, ela é muito antiga e ela é muito bem organizada, né, em termos hierárquicos. Então você tem uma centralização e aí você tem os conselhos e você tem uma organização que atua em inúmeros países e coordena uma quantidade muito grande, né, de sedes e igrejas de modo geral. Então, a igreja colaborou muito nessa ideia de organização, né, e também de hierarquia dentro da ideia de administração. Tá? Um outro ponto importante, o terceiro, é as próprias organizações militares, né? Elas também são importantes nesse quesito de hierarquia, mas elas também acabam dando contribuição em outras áreas, como planejamento e logística. Tá? Então, as organizações militares, que sempre existiram também ao longo da história humana, elas têm grandes desafios, né? Você imagina a complexidade que é você coordenar pessoas, né, em uma situação de guerra. Você precisa coordenar centenas, milhares de pessoas em diferentes locais ao mesmo tempo, fazendo estratégias, fazendo defesas, fazendo planejamentos ofensivos. Então, é claro que todo esse conhecimento também secular das áreas militares acabou favorecendo e ensinando muito para a área de administração. É claro que foi em especial o planejamento estratégico, que é essa análise de você determinar um objetivo e os recursos necessários para atingir esse objetivo, né? E você também tem a contribuição da logística, tá? A logística é uma área que a administração aprendeu dos militares. A logística ela sempre teve também entre o meio mercadológico, administrativo, mas os militares ensinaram muito sobre logística, né? Principalmente no período da pós-Segunda Guerra Mundial. Que a logística é uma das grandes especialidades das organizações militares. Por quê? Porque eles têm que lidar com situações extremamente complexas. Então você imagina milhares de soldados onde você precisa providenciar alimentação, repouso, troca de turno, avanço, conserto de armas, cuidar dos ferimentos, e você pode estar a centenas ou milhares de quilômetros do quartel, entendeu? Então, você imagina a complexidade de gerenciar e controlar tudo isso, né? Então, equipamentos, então são muitas coisas que estão relacionadas. Então, as organizações militares, elas acabaram contribuindo dessa forma, tá? Um quarto ponto de contribuição para o surgimento e para o amadurecimento da área de gestão veio da Revolução Industrial, devido a inúmeras transformações tecnológicas e sociais. Então, como que a gente vê isso? É porque durante a Revolução Industrial nós tivemos importantes avanços, né, na área da ciência, né, no desenvolvimento de tecnologias e também mudanças relacionadas a questões sociais, né? Então você tem lá o surgimento da máquina de vapor, a utilização do carvão e do ferro, né? Você tem as ferrovias que estão surgindo. Então muitas coisas vão acontecendo, o telégrafo. Ao longo do tempo aí, a Revolução Industrial, ela modificou a forma de produção, porque foi nesse período que a gente sai da produção artesanal, das guildas, né, uma produção lenta, onde não havia essa busca de mercados, né, da forma como a gente conhece hoje, e você substitui por uma produção especializada em massa, em grandes fábricas, né, e isso trouxe grandes transformações sociais, a forma como as famílias se comportavam, a forma como as cidades se organizavam, a forma como o trabalho era realizado, tudo isso foi muito importante. E esse progresso tecnológico
avançou aí ao longo do tempo, né? Então você tem a utilização do ferro em grandes quantidades, aí você tem o aperfeiçoamento através da utilização do aço, depois você tem a utilização do petróleo, que surge posteriormente, aí tem energia elétrica que traz uma outra grande inovação e mudança. Então, a Revolução Industrial, em seus diferentes períodos, porque nós não tivemos apenas uma, nós tivemos aí algumas fases na Revolução Industrial, né, que ela começa inicialmente na Inglaterra, mas depois ela vai se espalhando aí pelo mundo, tá? Então você tem aí importantes mudanças na forma como o trabalho é realizado. E é evidente que todas essas mudanças acabam influenciando de forma significativa o conhecimento da administração. Tá bom? Os dois últimos pontos são economistas liberais e suas ideias. Tá? O que significa isso aqui? Isso aqui está relacionado à forma de como os economistas contribuíram para o aperfeiçoamento da gestão. O conhecimento econômico ele é muito importante, ele faz parte do conhecimento da gestão, embora seja uma área à parte, né? Mas ele é importante porque o administrador precisa conhecer e precisa entender de economia para poder tomar as boas decisões. Tá? Os economistas liberais nós temos aí como principal nome o Adam Smith. Né? Então, nós tivemos diferentes visões econômicas ao longo de toda a humanidade, e a visão que predominava próximo ali à época do Adam Smith tinha a escola dos fisiocratas, o mercantilismo, né? Você tinha algumas ideias ali do que seria a criação de riqueza. O Adam Smith ele se destaca com o seu livro A Riqueza das Nações, de 1776, o mesmo ano que os Estados Unidos se torna independente. E você tem ali uma importante mudança na forma como observa-se a criação de riqueza, né? Então, o Adam Smith ele esclarece algumas ideias, ele traz ali a explicação de como funciona a economia através do sistema de oferta e demanda, e ele vai explicar nesse sistema de autoajuste, onde a economia, quando tem uma grande produção e um consumo pequeno, tem determinado efeito. Então vai cair os preços. Mas quando tem uma alta procura e uma baixa oferta, então há uma valorização dos preços, os preços sobem. Só que quando os preços sobem, automaticamente isso impulsiona a produção. Então ele vai explicando esse funcionamento aí da oferta e demanda e desse autoajuste da qual ele denomina de mão invisível. Tá? E tem outros economistas também importantes nesse período, vários outros economistas que vão contribuindo com as suas ideias econômicas. E isso vai auxiliando bastante a área de gestão, tá bom? Por último, é claro, não poderia faltar a contribuição dos empreendedores, né? Os empreendedores, eles são especialmente aí importantes porque eles lidam aí com o aspecto prático, né, do dia a dia das empresas. Então, os empreendedores, eles lidam com burocracia, lidam com vendas, eles lidam com fornecedores, eles enfrentam os desafios todos os dias. Então, eles têm esse papel importante, porque todo conhecimento que provém da experiência prática diária dos empreendedores, isso acaba fortalecendo e contribuindo de forma muito significativa para a área de administração. Então, os empreendedores, eles têm um papel bastante importante, porque são eles que geram riqueza, são eles que produzem, são eles que geram economia, né, que fazem girar a economia, eles que geram os empregos, eles que geram os tributos, principalmente para sustentar o Estado e os serviços públicos. Então, eles têm um papel bastante importante dentro da sociedade, né? Eles geram inovação, eles geram mudança, eles estão criando formas de trazer soluções para os clientes de forma geral. Então, todo esse conhecimento prático deles de enfrentar as dificuldades e achar soluções também acabam influenciando de forma bastante significativa aí para a administração. Vamos ver aqui o próximo slide. A gente tem aqui as abordagens, né, da administração. Bom,
Aqui, nesse slide em PDF, ele começa falando da abordagem clássica, né? Mas o que acontece? Eu vou falar também de outras abordagens. Então, eu vou utilizar inicialmente essa abordagem clássica, tá? Que só tem ela nesse slide, porque esses slides estão relacionados à primeira aula, mas como a gente vai ver mais que uma aula hoje, né? A primeira e segunda aula, então a gente vai precisar de ver mais abordagens. Então eu vou trazer isso de forma aqui explicativa e o que faltar por parte da apresentação de slides, depois eu complemento aqui. Essa abordagem clássica ela vai estar mais detalhada, tá? Então, quando a gente fala da administração e a gente divide o estudo da administração, a gente vê justamente isso. O que é administração? Quais são as funções da administração? Quais são as ideias, as áreas que influenciaram a administração? E quais são as funções da administração? As funções da administração, elas vão aparecer aqui dentro de uma das abordagens, mas eu já vou adiantar, tá? As funções do administrador são relacionadas ao planejamento, organização, direção, que significa a liderança, né, lidar com pessoas, e por último, o controle. Isso faz parte de uma das abordagens, mas é importante já estar para vocês terem uma visão aí dessas funções da administração. A administração ela se divide em 7 abordagens. A primeira é a abordagem clássica, que no caso aqui vocês estão vendo no slide, que originou-se, né, iniciou-se com o combate ao desperdício e as perdas na indústria, e com a necessidade de você aumentar a eficiência. Então você tinha uma produção pouco efetiva e você precisou melhorar essa eficiência da empresa, né? Então, trazendo melhores resultados, diminuindo os desperdícios, tá? E por aí vai. Havia alguns males observados nas empresas da época, que são empresas no início do século passado, né? A gente está falando de um tempo bem antigo, a gente está falando de um tempo que, deixa eu ver, eu acho que é aproximadamente 1910, é uma época bem antiga, é mais de um século. Então, assim, você tem aí 1905, 1910, 1890 e alguma coisa. Então a gente está falando de um tempo bastante antigo. E foi observado quais problemas na época. Bom, percebia-se o que eles chamam de vadiagem sistemática, ou seja, os operários não trabalhavam adequadamente, né? Havia o desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho. Isso é um problema que a gente observa até hoje, que você observa que existem gerentes e diretores ou chefes assim que não conhecem bem o trabalho, né? Isso acaba trazendo problemas. E perceberam-se também um outro problema, que é a falta de uniformidade das técnicas e métodos do trabalho. E com isso eles resolveram, né, buscar soluções para esses problemas. A gente tem aqui no próximo slide, deixa eu ver, slide 5, slide 6 aqui no caso, para mim, né? Foi nessa abordagem da administração. O que tem de mais importante na administração da abordagem clássica? A gente tem a chamada Organização Racional do Trabalho, que é o RT, que ela vai transformar e promover algumas mudanças no ambiente de trabalho, tá bom? Então, o que ela traz? Ela faz análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos, ou seja, essa abordagem ela é bastante focada nas tarefas, né, como elas eram realizadas. Então, o que foi realizado? Análise do trabalho. Então, você tem aqui nesse período o estudo de como é realizado cada tarefa dentro das indústrias, que aqui a gente, essa abordagem, ela estuda especificamente as indústrias, né? Você vai ter o estudo da fadiga humana, ou seja, o estudo do cansaço físico. Você vai ter a divisão do trabalho e especialização do operário. Isso é muito importante, tá? É muito importante, embora ela não surgisse aqui, a gente já ouviu falar de especialização há muitos anos atrás, inclusive o próprio Adam Smith já fala de especialização do trabalho, né, como forma de aumentar a sua
eficiência, os seus resultados, mas você tem aqui também a divisão do trabalho e a especialização de cada operário dentro da fábrica, ou seja, ele não faz todo o processo de fabricação, ele vai focar em determinado processo, em uma parte do processo de fabricação. Tá? Você tem o desenho de cargos e tarefas, ou seja, uma organização burocrática da indústria, né? Você tem aqui o estudo dos incentivos salariais e prêmios de produção, né? Então aqui a gente tem a ideia de que se há uma maior produção por determinado trabalhador, ele recebe mais por isso, né? Você tem o conceito de homo econômicos, que é um conceito que acreditava que o ser humano ele é só movido através do seu desejo por dinheiro, né? Ele seria preguiçoso por natureza, então ele só vai trabalhar porque ele precisa do dinheiro. É claro que a gente vai ver que a forma de conhecer o ser humano foi ampliada e a gente foi descobrindo muitas coisas, né? Além. Né? Então esse conceito aqui hoje não costuma ser aceito. Tá? Condições ambientais de trabalho, então nesse período estudou questões relacionadas como que a iluminação, conforto, espaço, ventilação, poderia modificar a produção, né? A produtividade do trabalhador. E você também tem a produção, a padronização de métodos e máquinas, no qual tudo precisa ser padronizado. Tá? Isso é muito importante. Também para a administração, na qual você acaba adotando a melhor forma de se fazer determinado trabalho. Então, se antes você tinha vários trabalhadores fazendo do jeito que eles achavam melhor, depois você descobre qual é a melhor técnica e essa técnica é ensinada para todos de forma igual. Tá? E a supervisão funcional é um sistema de supervisão que não costuma funcionar muito bem, da qual você teria vários chefes para o mesmo trabalhador, dependendo da atividade que ele estaria realizando. Tá? Isso costuma dar problemas. Tá? E aí é claro que, como resultados aí dessa primeira abordagem, você tem um ganho bastante significativo na produtividade das empresas, aumenta de forma significativa a eficiência, né? Há também ganhos salariais, com a produção em massa é possível com que pessoas de classe mais baixas consigam ter acesso a produtos que antes também eram inacessíveis, e nós vamos aí ter, portanto, algumas vantagens aí, né? No combate ao desperdício e tudo mais. Agora a gente vai partir para uma segunda abordagem, tá? Essa segunda abordagem, depois, na hora que eu for editar esse vídeo, eu vou ter que sobrepor com um novo slide. Então, eu vou manter congelado aqui na abordagem clássica, mas a gente agora vai estar falando de uma outra abordagem. Na verdade, eu acho que eu vou até voltar aqui para não confundir, tá? Vamos deixar aqui nessa parte da administração. Bom, uma segunda abordagem que surgiu da administração com o tempo, né, significa que houve uma mudança na forma de se estudar a administração, novas coisas foram descobertas e aí a gente tem a segunda abordagem, que é chamada de abordagem humanística da administração, né? O que tem de mais importante em relação a isso? Tá? Bom, essa abordagem ela descobriu através de uma experiência famosa chamada de experiência de Hawthorne, né? Ela descobriu que o fator humano era muito importante no trabalho. Por quê? Porque até então, a primeira abordagem, como vocês viram, era focada em tarefas, tá? Nos resultados. Então era tudo tarefa, organização. A segunda abordagem, ela percebe o fator humano que ela não tinha estudado no começo, é também muito significativo. E ela acaba descobrindo as relações humanas dentro do ambiente de trabalho. Como que as pessoas se interagem, como que isso impacta o trabalho, como os grupos dentro do ambiente de trabalho. Formalmente, o ambiente de trabalho é aquele organograma mostrando o diretor, né, gerentes, cada pessoa nas suas atividades. Isso é a organização formal. E a organização informal que existe e que não é visível aos olhos para quem não conhece a organização?
Essa organização informal, ela foi descoberta justamente aqui, ou seja, são os laços de amizades e relacionamentos dentro da organização. Isso impacta também nos resultados dentro das organizações, tá? Então, ela tem essa importância, essa abordagem humanística, porque ela vai descobrir que o nível de produção está relacionado também à integração social, ou seja, quanto mais intimidade tiver entre as pessoas que realizam o trabalho, maior é a tendência de você ter um ganho na produtividade, né? Ele vai descobrir, por exemplo, que os grupos de trabalho eles podem punir as pessoas por um comportamento não adequado. Então, por exemplo, se todo mundo chega no trabalho a determinada hora, aquela pessoa que sempre chega atrasada, ela pode ser mal vista pelos colegas de trabalho e aí ela sofrer boicote por parte desses colegas. Eles podem não ver isso com bons olhos, entendeu? Você tem o surgimento, a descoberta, na verdade, desses grupos informais, que, como eu disse, são as relações no trabalho com base em amizade. Você tem aí, o que mais? Aspectos relacionados a questões emocionais, de cargo também. Tudo isso acaba sendo importante. E descobre também a questão de que uma pessoa ela muda o seu comportamento dependendo se ela está, por exemplo, sozinha ou ela está em grupo. Então, essa abordagem que eu estou passando, e eu vou passar todas elas de forma bastante sucinta, elas trazem a contribuição. No caso dessa abordagem humanística, que é a segunda, ela vai nesse aspecto humano e acaba fazendo várias descobertas importantes e contribuindo aí para os gestores na administração das empresas, tá bom? Bom, eu tenho alguns vídeos de algumas abordagens. Eu acredito que só tenho dessas 7, eu acredito que eu tenho 4 ou 5 vídeos que vão trazer mais em detalhes. Eu vou disponibilizar para vocês também lá no Moodle, tá? Para vocês conhecerem lá em detalhes essas abordagens. Então vocês colocam a velocidade lá mais rápido e vocês vão conseguir acompanhar essas abordagens de forma um pouco mais específica, né? Lá eu falo mais do que eu estou falando aqui agora. Aí a gente tem, depois da primeira abordagem, que é a abordagem clássica, né? Você tem a abordagem humanística, que é a segunda abordagem. Bom, então nós vamos para uma terceira abordagem, né? Que vai tratar de outros aspectos, que é a abordagem neoclássica. O que a gente estuda na abordagem neoclássica? Justamente as funções do administrador que eu falei que a gente ia ver melhor. Na abordagem neoclássica, há uma ênfase nos resultados, ou seja, o que importa é o que dá o resultado dentro da organização. Então você tem aí uma abordagem bastante pragmática, né, que vai querer saber se quais ideias funcionam e quais não, tá? E elas vão focar principalmente nas funções do administrador, né? Ela vai estudar e ela vai detalhar quais são essas funções que são importantes. E aí a gente tem, portanto, essas funções, tá? E quais são essas funções? Você tem a função de planejamento, de organização, de direção e de controle. Conhecendo um pouquinho melhor sobre elas. O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Isso é o planejamento, na qual você vai estabelecer os objetivos e você vai pensar em estratégias, passos para você atingir esses objetivos. Esse planejamento ele envolve a análise do ambiente, tá? E existem diferentes tipos de planejamento. Planejamentos mais amplos, mais estratégicos, mais táticos, mais operacionais. Tá? Isso vai variar de acordo com o nível da hierarquia da empresa que estiver trabalhando. O topo da organização faz planejamentos estratégicos amplos que vai determinar onde a empresa ou organização deve estar daqui 5, 10 anos. Então é um outro tipo. À medida que você vai descendo esse planejamento, os novos gestores vão
traduzindo aquele objetivo em algo que possa ser feito de forma prática e diária, tá? A segunda função, a primeira é o planejamento, a segunda função é a organização. Aqui você vai ter a distribuição dos recursos, né? Você vai ter a alocação dos recursos para atingir os objetivos determinados. Então aqui você vai agrupar as atividades em uma estrutura lógica, você vai determinar as atividades específicas necessárias para que você alcance os objetivos planejados, você vai designar as atividades, as específicas posições, aqui é onde você fala tal pessoa vai fazer tal coisa, tá? Então, esse aí é o segundo ponto, que é a organização. A terceira função do gestor é a direção, também conhecida como a liderança, né? A direção está relacionada à forma de você fazer as coisas acontecerem através das pessoas. É você gerenciar pessoas. É você administrar pessoas para que essas pessoas consigam dar o melhor de si, consigam crescer profissionalmente, aprender, contribuir para maximizar os resultados. Então, a parte de direção é voltada exclusivamente no trabalho do gestor com os seus subordinados, tá bom? E a última parte, a quarta função do administrador, é chamada de controle. O que é o controle? O controle é justamente você assegurar que os resultados que foram planejados estão sendo atingidos. Então, aqui você faz uma comparação entre o que foi proposto e o resultado que você conseguiu, né? Então, assim, olha, nós fizemos o planejamento e pretendíamos tais resultados. O que a gente conseguiu foi o que a gente planejou? Sim, então foi bom o planejamento. Foi além? Foi menor? O que falhou? Onde que a gente errou? O que precisa ser mudado? Então, o controle faz esse aspecto. E é claro que isso é um ciclo. Porque através do controle você faz o novo planejamento. Então você tem que imaginar um ciclo. Planejamento, organização, direção, controle. Depois do controle volta para o planejamento. E volta esse ciclo indefinidamente. Por quê? Porque você sempre vai ter a melhoria, coisas que precisam ser melhoradas, né, consertadas, resolvidas. Então, é um processo contínuo, que é a busca da qualidade através da gestão. O que nós temos de mais importante nessa abordagem aí neoclássica é isso, tá? Então, a partir daí, nós vamos então para uma outra abordagem. Nós vamos falar agora da abordagem estruturalista da administração. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim, o que trata a abordagem estruturalista da administração? Ela trata basicamente do aspecto chamado de burocracia, tá? E também do homem organizacional, porque essa abordagem estruturalista, ela se divide em duas partes. A teoria, né, estruturalista e também a parte da burocracia, né? A teoria da burocracia. Quando você vê a teoria da burocracia, o que a gente estuda nesse aspecto? A gente vai estudar os tipos de autoridade, as características da burocracia, as vantagens da burocracia e os problemas da burocracia, ou seja, as disfunções burocráticas, que significa quando a burocracia funciona mal, tá? Então vamos começar aqui para a gente ver do que se trata. Bom, vamos falar direto aqui da burocracia, quais são as características da burocracia e por que isso é importante? Porque a gente precisa conhecer um pouco mais, porque a burocracia é o aspecto formal da organização. Isso é importante, porque vai ditar o que precisa ser feito, quem precisa fazer, quando precisa ser feito, por quem precisa ser feito. Então, a burocracia ela tem um aspecto muito importante dentro das organizações, tá? Então, vamos começar com alguns exemplos aqui de características. Uma das características da burocracia é o caráter legal de normas e regulamentos. Ou seja, na burocracia, você tem um conjunto de normas e regulamentos. Tudo tem que estar no papel.
Não pode ter acordo oral entre pessoas. Um falou, aquele lá falou, disse que disse. Isso não existe na burocracia. Na burocracia, tudo precisa ser regulamentado, formalizado. Entendeu? Isso aí, inclusive, é uma próxima característica. Então, existe um conjunto de normas e regulamentos. Aqui a gente está falando dos estatutos das empresas, das organizações, né? Ou seja, um conjunto de normas que precisa ser seguidas. Uma segunda característica é justamente o que eu acabei falando um pouquinho, que é o caráter formal das comunicações. Na burocracia, tudo precisa ser formalizado. Tudo precisa ser registrado por e-mail, né? Ou no papel, ou contratos, porque as comunicações elas precisam ser formalizadas para a gente acompanhar o que aconteceu. Para quando precisar verificar alguma coisa, você conseguir investigar através de documentos comprobatórios. Uma terceira característica é o caráter racional e divisão de trabalho, né? Então, a burocracia ela tenta ser racional, tentando fazer com que as coisas funcionem de determinada forma que faça sentido. E também ela está ligada à divisão do trabalho, que é a especialização das funções. Entendeu? Então, cada um dentro de uma organização tem a sua tarefa a ser desempenhada. Então, quando você olha para um processo produtivo, você sabe qual a função de cada pessoa dentro daquele processo produtivo. Esse aqui é o mecânico, esse aqui é o testador da parte elétrica, esse aqui é o responsável pela montagem. Então você consegue saber o que cada um faz. E também você consegue identificar onde está o erro, se alguma coisa der errado. Esse aqui foi um problema na montagem, então ok. Então vamos lá dar treinamento para o pessoal da montagem para que isso não ocorra, entendeu? Uma outra característica é a impessoalidade nas relações. A burocracia exige que haja impessoalidade. Um quinto ponto, hierarquia. Um sexto ponto, que sempre tem rotinas e procedimentos padronizados. Um sétimo ponto, competência técnica e meritocracia. Isso é importante dentro da burocracia, né? Você tem que conseguir os resultados de acordo com o seu desempenho. Então, a burocracia ela valoriza a meritocracia. Tá? Não tem outro padrão de escolha. Ou seja, se você traz melhores resultados para a organização, você é mais valorizado para a organização. Faz bastante sentido, né? Entre outros pontos. Então a gente tem aí algumas características da burocracia. Ela, embora a gente veja ela de um aspecto negativo, ela foi criada para ser positiva. Então tem algumas vantagens, como padronização, confiabilidade, racionalidade, uniformidade, continuidade. Você tem alguns pontos positivos que a burocracia proporciona quando ela funciona bem. O problema é que nem sempre ela funciona bem. Então, aí quando ela não funciona bem, a gente usa o termo disfunção burocrática, ou seja, a burocracia está falhando, ela está com um problema e precisa ser corrigida. Alguns exemplos de disfunções burocráticas é quando você tem exageros, você tem muitas regras, quando você tem um excesso de formalismo que atrasa a comunicação dentro da organização. Um outro problema que a burocracia pode proporcionar é resistência às mudanças. A empresa, a organização, ela tem dificuldade de inovação, de gerar mudanças, porque ela é apegada em um procedimento, né? Então você tem aí alguns problemas que a burocracia pode trazer para você, né? Atrasos nas decisões, dificuldade no atendimento. Isso aqui é um exemplo interessante. Dificuldade no atendimento a clientes, né? Por quê? Porque alguns funcionários se apegam mais ao papel do que ao cliente. Então é aquele negócio de cara crachá o tempo todo, tem que ser exatamente como está no papel, não existe nenhuma flexibilidade, isso pode gerar problemas, entendeu? Então, isso pode ser alguns problemas que a burocracia pode apresentar se ela não for bem executada, tá bom? Com relação ao aspecto da parte estruturalista dentro dessa abordagem, tá? Eu vou me ater menos, porque o principal é
o aspecto burocrático, tá? Mas ele vai falar das organizações, né? Então, assim, vai falar das organizações, do homem organizacional, quais características são importantes para o homem moderno, né? O homem organizacional. Coisas que ele precisa ter para ter um melhor desempenho nas suas tarefas de trabalho. Então, tem exemplos como a flexibilidade, tolerância às frustrações, ou seja, você saber lidar com as falhas. Uma outra característica é a capacidade de adiar recompensas. Isso é importante, ou seja, você vai trabalhar agora, mas o resultado não vai vir amanhã. Então, às vezes, a gente faz as coisas para colher no futuro mais distante um pouco. Tem que ter um pouco de paciência. Uma quarta característica do homem organizacional é o permanente desejo de realizações, ou seja, ele sempre quer progredir, ele se esforça, ele não é aquela pessoa apática, acomodada, ele procura sempre o crescimento profissional, intelectual, tá bom? E com relação, deixa eu ver se tem mais algum ponto a ser destacado nisso. Essa abordagem ela vai lidar também com questões relacionadas a conflitos organizacionais, o que é bem legal de estudar, tá? Porque o administrador, ele não lida só com materiais, ele está lidando com pessoas, né? Só lembrando vocês. Então, quando a gente fala de conflitos organizacionais, a gente está falando também dessa necessidade de sanar os conflitos, lidar com divergências dentro do ambiente de trabalho para que possa surgir algo produtivo. Então você resolve os problemas, tá? Você tem que resolver, isso é importante. Então, partindo daí, a gente vai para a próxima abordagem, tá? Nós já estamos seguindo aqui para a quinta abordagem, são 7, e a quinta abordagem chama-se abordagem comportamental. O que fala a abordagem comportamental? Ela fala de motivação praticamente. Ela é uma abordagem que foca no comportamento do trabalhador. É uma abordagem bastante psicológica, tá? E que vai focar nos aspectos motivacionais. Ok? Dentro dessa abordagem, surgem algumas teorias motivacionais que procuram entender por que as pessoas agem como elas agem. E isso para o administrador é importante, ele conhecer isso, tá bom? Então, olha só. Se você entende melhor do comportamento humano, é mais fácil você lidar com dificuldades no trabalho e conduzir as pessoas de forma que elas possam ter mais satisfação no trabalho, né? E procurem até atingir uma maior produtividade. Então, tem algumas questões relacionadas a isso. Dentro dessas novas ideias motivacionais, né, uma que ganha destaque, né, é a hierarquia das necessidades de Maslow, ou pirâmide de Maslow, que eu vou disponibilizar um vídeo para explicar certinho melhor. Ela vai falar das pessoas que têm diferentes tipos. As pessoas, na verdade, elas têm um conjunto de necessidades que estão em diferentes níveis. Então, a gente tenta resolver as nossas necessidades biológicas e fisiológicas primeiro. Se tiver tudo ok, a segunda preocupação é segurança. A terceira são as necessidades sociais, depois de estima e depois de realizações, autorrealização. Então, o Maslow ele vai explicar que a gente fica transitando entre esses diferentes níveis motivacionais, né? Dentro dessa pirâmide, que ele fez uma pirâmide, né? E ele vai explicando da necessidade nossa de satisfazer os degraus mais baixos dessa pirâmide para então nós buscarmos os degraus mais altos, tá bom? E isso é importante porque está relacionado ao aspecto motivacional, né? Então a gente tem essa teoria aí, né? Ela ainda é utilizada, conhecida, mas existem modernizações nas teorias motivacionais, tá? Tem a teoria dos 2 fatores de Herzberg, tem a teoria X e a teoria Y, tem um autor bastante interessante que é o Kurt Lewis, que ele fala especificamente do processo de mudança de comportamento, tá?
o que é muito interessante. Ele é bastante famoso na área da psicologia e ele traz ali um processo de mudança de comportamento, tá? No qual as pessoas elas precisam ser orientadas e auxiliadas na mudança de comportamento. Então, o primeiro estágio, eu estou explicando de forma bastante resumida, tá? Mas o primeiro estágio é um estágio onde a pessoa precisa compreender a necessidade de mudança. Então, ela vai precisar bastante ajuda, ela precisa aceitar essas mudanças porque não tem mudança se a pessoa não tiver a fim de mudar. E aí passa por um segundo estágio, que é o processo de transformação em si, na qual ela está adquirindo novos hábitos em substituição de velhos hábitos. E o terceiro estágio é o estágio de congelamento. Então tem o descongelamento, que é mudar as crenças, a forma como ela enxerga, na verdade, a situação. O segundo estágio é a mudança, o terceiro estágio chama congelamento. Por quê? Porque ela vai estar imbuída de novas ideias, novos conceitos, um novo comportamento, e aí ela pode materializar esse novo comportamento, tá bom? Essa a teoria comportamental é a da quinta abordagem, né? Que praticamente lida só com isso. A penúltima abordagem da administração, então vocês estão tendo aqui uma aula de teoria geral da administração, que é uma disciplina de um semestre em uma faculdade de administração. A gente está vendo aqui uma aula resumida, mas é importante saber porque dependendo se você tem interesse também em concursos públicos, é um tipo de conhecimento que eles pedem nos concursos, tá bom? Para quem for prestar concursos voltados para a área, evidentemente. A sexta abordagem chama sistêmica, abordagem sistêmica da administração. Bom, aqui o principal enfoque é a contribuição da tecnologia para a realização de trabalhos e tarefas na administração. Então, assim, como que a informática impactou a administração? Como, sabe, a tecnologia acabou mudando as formas que a gente realiza o trabalho, e mudou muito. Mas ela também vai tratar de algumas questões como qualidade total, reengenharia, algumas coisas assim. Mas a ideia sistêmica é que eu acho que é importante a gente compreender. Que essa abordagem sistêmica, na verdade, ela preza para a conversa entre diferentes áreas de conhecimento. Isso é importante nessa abordagem. Então, você tem que fazer as diferentes áreas de conhecimento conversarem entre si para que a gente encontre determinadas soluções. Isso é importante. Então, se antes você tinha simplificação, onde você tinha o reducionismo, agora você tem o expansionismo, no sentido de que é preciso integrar diferentes áreas de conhecimento. Entendeu? Se antes você tinha um pensamento analítico, na qual você precisa enxergar as pequenas partes do problema, agora você tem o pensamento sintético, na qual você precisa enxergar todo o problema, a interação. Cada parte do problema precisa formar um todo, você precisa enxergar esse todo. E se antes era mecanicismo, ou seja, o foco causa-efeito, agora o novo aspecto chama teleologia, que significa o quê? Que causa e efeito não é uma relação determinística, as coisas são mais complexas do que parece. Há um conjunto de variáveis no qual é difícil você medir a precisão de sua influência sobre o resultado. Então, ele chama a atenção de que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, em muitas situações. Tá? Então, essa abordagem sistêmica ela ajuda a gente a fazer essa integração entre diferentes áreas do conhecimento. Tá? Além de, como eu disse, ela trata aí de alguns pontos específicos, né, a respeito de qualidade, reengenharia e tudo mais. E por fim, sétima e última abordagem, que é a abordagem contingencial. Tá? Que trata essa abordagem contingencial? A abordagem contingencial é a abordagem da administração
que estuda os aspectos exteriores da organização. A gente não está mais olhando para dentro da empresa ou da organização, a gente está olhando para fora. A gente está estudando o ambiente. E esse ambiente é importante porque quando a gente fala de abordagem contingencial, a gente está falando de análise de cenários para poder fazer planejamentos estratégicos, para poder determinar os objetivos e para poder determinar os passos que precisam ser seguidos para se atingir os objetivos. Então as coisas estão interligadas. Entendeu? E aqui nessa abordagem contingencial, você vai estar observando o ambiente externo da organização. Pode ser um ambiente menor, chamado ambiente tarefa, na qual fornecedores, clientes, concorrentes, entidades reguladoras, ou um ambiente mais amplo, o ambiente geral. O que esse ambiente geral, por exemplo, analisa? Analisa as questões tecnológicas do mundo, no ambiente onde você está analisando, evidentemente, né? Analisa as condições legais, ou seja, legislativas, as condições políticas, as condições econômicas, juros, inflação, né, crescimento, as condições demográficas, as condições ecológicas, as condições culturais. Então, dependendo de onde a organização que você estiver trabalhando estiver, você vai precisar fazer essa análise ambiental, que é importante. Por isso que ele vai analisar o ambiente. Por quê? Porque uma coisa é você administrar uma empresa que fica em determinada região do Brasil. Outra coisa é outra empresa, em outro local. Por quê? Porque existem diferenças entre as regiões, de infraestrutura, diferenças tributárias, diferenças culturais. Você, por exemplo, você vai ser o responsável por uma lanchonete. Essa lanchonete fica onde? Por quê? Porque se for no Rio Grande do Sul, eles podem ter determinados hábitos, o gaúcho. Agora, se for em outro estado, por exemplo, Amazonas, aí o pessoal lá tem outros hábitos, certamente. Então muda de uma região para outra. Economicamente, você faz análise nacional, vou fazer análise da economia do Brasil. Mas eu posso fazer análise regional também. Quais são as questões econômicas importantes no Rio Grande do Sul? Renda média, taxas tributárias, entendeu? Alguma legislação específica, por quê? Porque também é diferente de outras regiões. Então a gente faz essa análise ambiental, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Uma coisa é você administrar um negócio no Rio de Janeiro, outra coisa é administrar na Índia, ou no Japão, ou na Alemanha. Então, as diferenças do ambiente são muito importantes, tá bom? Por isso que o gestor tem que ser aquela pessoa ligada no que ocorre diariamente de importante no mundo. Não de coisas não importantes, mas de coisas importantes. Economia, legislação, questões políticas, questões sociais, questões culturais. Ele tem que ser uma pessoa bem informada para que ele possa fazer bem essa análise, traçar objetivos reais e bons e traçar uma estratégia boa para atingir esses objetivos, ok? Nessa análise do ambiente, você tem, evidentemente, mapeamento ambiental. Então, você tem alguns passos para você fazer essa análise. Você tem um mapeamento ambiental, na qual você vai explorar o ambiente, quais informações ali tem no ambiente, né? Um trabalho realizado por pessoas. Então, você vai tentar conhecer e compreender a complexidade do ambiente. Em um segundo momento, chamado seleção ambiental, as organizações, como elas não são capazes de compreender todas as variáveis de um ambiente, você vai precisar escolher quais informações são importantes para você. Então você vai fazer a seleção ambiental, ou seja, selecionar aquilo que é importante para a sua análise. É claro que vai depender do tipo de organização que você estiver atuando. Juros é importante para todas. Inflação é importante para todas. Mercado de tomate. Bom, só se você for trabalhar com agronegócio.
Aí você vai ficar atento aos preços na área agrícola. Produção milho, soja, tomate, tudo bem. Então vai depender do tipo de organização que você estiver trabalhando. Uma pessoa que lida com tecnologia, o preço do tomate, o mercado de agronegócio não vai ser importante. Então ele já não vai pegar essas informações. Um terceiro ponto importante é chamado de percepção ambiental. As organizações elas percebem subjetivamente os seus ambientes, de acordo com suas expectativas, experiências, problemas, convicções e motivações. O que é importante nesse terceiro ponto, pessoal? É que a percepção é diferente entre uma organização e a outra. Então, se você estiver falando assim, como que, se você tiver acesso, vamos supor que nós temos acesso à forma como essas organizações enxergam o ambiente. Então você vai lá e olha na Coca-Cola. Coca-Cola enxerga o mercado dessa forma. Então ela interpretou as informações do ambiente e ela tem uma visão do mercado. Se você for na Pepsi, você vai ter uma visão diferente. Podem ser muito próximas ou podem ser até bastante diferentes. Se você for em cada empresa, agora na Antártica, Dolinho e por aí vai. Então, você pega o mercado de refrigerantes e cada empresa pode ter uma visão diferente do mesmo ambiente. Por que pode ter isso? Porque essa visão é feita por pessoas. E essas pessoas, como são diferentes, elas podem ter visões diferentes. Essas visões podem ser próximas, muito parecidas, como eu disse para você, como também pode ser bastante distintas, tá? Então é importante saber que a percepção do ambiente é subjetiva, né? Vai depender de quem estiver fazendo a análise. Geralmente não é uma pessoa só, é um grupo de pessoas. É o conselho, por exemplo. Nas empresas menores, às vezes o proprietário, um pequeno grupo, tá? E aí a gente vai para o quarto ponto, que é consonância e dissonância. Aqui a gente finaliza, né? Aqui tem um ponto interessante que é o seguinte, né? Se o seu planejamento está de acordo com os resultados, ótimo, houve consonância. A gente conseguiu interpretar de forma certa e adequada o ambiente. Se você interpretou de forma errada, houve uma dissonância. O que isso significa? Significa que você precisa tomar uma decisão. Ou a gente muda a nossa estratégia, porque a gente errou, e a gente aprende a fazer uma nova estratégia, com base nos aspectos que são importantes, mas que a gente falhou. Ou a gente faz o seguinte, a gente acha que a gente está com uma boa visão do ambiente e que a gente só não conseguiu o resultado que a gente esperava porque houve algumas coisas que interferiram, entendeu? E que modificaram o resultado. E aí, ou você mantém a sua forma de enxergar o ambiente, ou você modifica a sua forma de enxergar o ambiente. É isso. Tá? O quinto ponto, ele fala apenas da questão do ambiente que eu já falei no início, que existe um ambiente geral, cultura, legislação, economia e o ambiente mais fechado, né, que é o ambiente tarefa, que é fornecedor, cliente, concorrente. Tá bom? Dessa forma, a gente acabou estudando, né, e verificando toda a teoria geral da administração, uma introdução à teoria geral da administração. Então, quando você vai estudar administração, você tem uma disciplina que é justamente essa aula, só que ela não é dada em uma aula ou duas aulas, ela é dada em um semestre. Por quê? Porque você vai ficar várias semanas olhando cada detalhe dessas questões, entendeu? Mas isso aqui é para cursos de pessoas na área de administração. Então, administração, sim. Aí você vai estudar aprofundado isso. Tá bom? Mas a gente conseguiu ter uma visão geral do que é administração, o que o administrador faz, quais são as funções do administrador e as 7 abordagens da administração. De uma forma simplificada, mas a gente viu toda essa evolução.